Olá, meu amado irmão, minha amada irmã. Eu saúdo todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom nós estarmos novamente, mais uma vez, nos reunindo desta forma para estudarmos a Palavra de Deus. Você que é de outra denominação, de outra congregação, fique conosco. Vamos estudar a Palavra de Deus para que nós possamos ter entendimento, conhecimento e para que ninguém possa nos dizer coisas ao contrário do que está escrito na Palavra de Deus. Nós estamos vendo sobre o mundo espiritual e ultimamente, nos últimos estudos, nós vimos sobre a batalha espiritual no céu, sobre os anjos do mal na terra. E hoje, dando uma sequência, já estamos numa suposta quarta parte, né, que podemos classificar assim, a criação do homem, criatura de Deus, né, e a queda do homem por causa do pecado. Então vamos ver por primeiro a criação do homem. Então nós vamos se basear lá em Gênesis. Vamos se basear em Gênesis, no capítulo 1, 2 e 3. E para nós que temos fé, uma fé cristã, o homem ele é feito por Deus. O homem não é um produto por acaso, um resultado de uma mutação, de uma evolução de milhões de anos. O homem, nós acreditamos que o homem foi feito por Deus. E nós fomos originados desta maneira. Nós não somos originados do macaco ou de uma ameba, como muitos cientistas querem provar, né? Então a verdade é que o homem foi criado por Deus e criado como a imagem e semelhança de Deus. No livro de Gênesis, no capítulo 1, está registrado a criação do mundo. E Deus cria, então, ali a terra, cria os céus e toda forma de vida. E cria em apenas seis dias. E Deus cria, então, um homem macho e fêmea, né? E cria na sua própria imagem e semelhança. E ao homem é dado domínio sobre todas as coisas. E o homem recebe de Deus, também recebe um mandamento de se multiplicar e encher a terra. Lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26 e 27, Deus disse assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem de Deus a criou. A imagem de Deus a criou. Homem e mulher criou. Então nós podemos ver aqui que somos imagem, criada a partir do Todo-Poderoso. E também aqui em Gênesis 2, 7, nós podemos ver que Deus criou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Então, Deus cria o homem e a mulher na sua imagem, conforme a sua semelhança. Certamente, esta semelhança não é a semelhança física, porque Deus é espírito. E Deus, ao criar o homem, ele dá uma consciência ao homem. Ele dá uma espécie de tribunal na consciência do homem, um tribunal interior. E ali, então, nós podemos julgar o que é certo e o que é errado. E o homem, o ser homem, é o único ser capaz de se relacionar com Deus, com o Criador, de uma forma inteligente, né? Então nós somos uma obra-prima de Deus. Nós somos assim o topo, nós somos a coroa da criação.
E nossa origem é uma origem divina. E nós podemos ver que o nosso destino também é a glória. Então o homem foi feito para glorificar a Deus, né? Então nós passamos agora a ser uma criatura de Deus. E apesar de sermos o topo da criação de Deus, não somos filhos de Deus. O livro de Gênesis, ele afirma que o homem é um ser criado por Deus. Então, assim, o homem é uma criatura. Mas esse assunto eu vou explicar em um outro estudo, onde nós estudaremos como nós podemos se tornar filhos de Deus. E podemos se tornar filhos através de Cristo, de Jesus Cristo. Mas muito bem. Então, existe uma diferença muito grande entre Deus, o Criador, e o homem, que é a criatura. Apesar de nós termos essa semelhança que a Bíblia fala. Uma das diferenças que nós nunca poderemos ser igual, né? Igual a Deus. Uma diferença que nunca pode ser apagada. O homem é barro e sopro de vida. Que Deus, esse sopro de vida que Deus deu para nós. Deus, ele é eterno, nós não somos eternos, nós tivemos um começo. E o ser humano, ele não tem a sua existência independente como Deus tem. O Criador, então o Criador faz o homem, então sem o Criador, o homem jamais existiria. Mas Deus é um ser autossuficiente, autoexistente. Ele existiu por si mesmo, em toda a eternidade ele existe. E nunca foi criado, Deus nunca foi criado. E isso prova no Salmo 90, versículo 2, que diz que Deus sempre existiu. Bem, apesar de nós sermos imagem e semelhança de Deus, não somos Deus e também não somos filhos de Deus. Somos criaturas de Deus. Tem que deixar bem especificado isso. No capítulo 1 de Gênesis, ali está registrado, né, que fomos criados por Deus. Então somos criaturas. O ser humano, ele reflete o raciocínio, a criatividade que Deus tem, ele reflete a capacidade de comunicação, na espiritualidade também, e também na capacidade de nós podermos governar e tomar algumas decisões como Deus toma. Então nós somos a imagem e semelhança desta maneira. A criatura, o homem, ela é uma criatura especial de Deus. E em Gênesis capítulo 1, 28, podemos ver que fala assim: e Deus o abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Glória a Deus. Em outras palavras, então, a humanidade foi criada para representar a Deus sobre a terra, para dominar todas as coisas que Deus fez. E aqui nós podemos ver que a vontade de Deus era abençoar o homem, abençoar a humanidade. E Deus queria se relacionar com o homem no dia a dia, e era feito assim. Deus, então, ele coloca o homem para cultivar um paraíso. Coloca para cultivar, cuidar, aquele tal do Jardim do Éden que está registrado aqui na Bíblia. Está registrado lá no Gênesis, capítulo 2, versículo 15. E naquele momento ali, o homem ele foi feito para viver eternamente na presença de Deus. Deus, ele pede apenas obediência para o homem. Deus se relaciona dia a dia com o homem, vem todos os dias conversar com o homem, mas ele pede obediência. No Gênesis 2, 16 e 17, a palavra fala assim: e o Senhor Deus
lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Glória a Deus. Agora, nós dando a continuidade ainda nesses estudos, nós vamos passar a falar da queda do homem. Da queda do homem. Deus, ele se relaciona com o homem, ele dá autoridade para o homem, dá uma qualidade de vida especial ao homem, mas ele pede obediência. E voltando no versículo 2, no capítulo 2, versículo 9, nós podemos ver que Deus ele fez brotar do solo toda espécie de árvores, toda sorte de árvores, agradáveis à vista do homem e boas de alimento, boas de comer. E coloca no meio do jardim também uma árvore da vida e uma outra árvore do conhecimento do bem e do mal. Então são duas árvores que Deus coloca no centro do jardim. Mas, como nós vimos aqui em Gênesis, no capítulo 2, 16 e 17, Deus dá um limite ao homem, pedindo obediência. Ele fala assim, de toda árvore do jardim comerás, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que comeres, certamente morrerás. Então, nesta época, Lúcifer, o anjo, já tinha caído na terra, caído do céu na terra, tinha sido expulso do céu para a terra. Então, ele e os seus anjos. Então eles já viviam ao derredor, espreitando o homem, espreitando uma oportunidade de recrutar o homem para o seu lado. E começa então a tentar a conduzir o homem contra Deus. E em Gênesis 3, do capítulo 1 ao 24, que se faz muito importante nós lermos, uma leitura longa, mas se faz importante nós lermos, ali nós vamos entender um pouco mais sobre isso. E a palavra de Deus, que nós vamos ler, fala assim, então: mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa de se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela virada do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou Deus: quem te fez saber que está nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher:
que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó os dias da tua vida, todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Glória a Deus. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo o seu sofrimento, a tua gravidez, em meio de dores dará luz, filhos. E teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu ordenara não comesses, maldito é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerá o teu pão, até que torne a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, sua mulher, e por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e a sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Glória a Deus. Então, neste capítulo que nós acabamos de ver, nós vimos a transgressão de Adão. O privilégio que Deus deu ao homem de dominar todas as criaturas, todas as coisas, também acarretava em responsabilidades e algumas limitações. O fato do homem ser colocado no jardim para cultivar e guardar, representava ali uma responsabilidade da parte do ser humano. A árvore no meio do jardim, no qual o ser humano não devia comer, ela representava aquela área restrita, íntima de Deus, reservada somente para Deus. Então nós podemos ver ali no versículo 1 ao 6 a desobediência de Adão, do casal. E o homem e a mulher desobedecem a Deus e comem do fruto que não poderiam comer. E ainda do versículo 1 ao 5, nós podemos ver a traição. Satanás ele começa lançando dúvida da palavra de Deus em cima da mulher. E ele fala assim: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Mas Deus tinha falado que não era para comer, e aqui ele estava fazendo uma pergunta positiva, que eles poderiam comer. Satanás, então, ele conclui essa fala aqui, essa distorção da palavra de Deus, rejeitando totalmente a palavra de Deus. Ele disse para a mulher: certamente não morrerás, serei como Deus, conhecedor do bem e do mal. Então, ele distorce totalmente a palavra de Deus.
Então, no versículo 6, nós podemos ver a tragédia que acontece. Tanto Eva como Adão desobedecem a Deus e comem daquela árvore que era proibida de se comer. Então, pela desobediência, eles morreram. Ou seja, eles morreram, perderam o privilégio da aliança que eles tinham com Deus, de estar naquele local maravilhoso. No versículo 7 e 8, Adão, ele percebe que ele foi enganado, ele percebe o engano. Então ele procura cobrir a sua nudez. E faz ali para ele uma cinta com folhas de figueira. E se esconde entre as árvores. Então nós podemos ver que no versículo, logo em frente, no versículo 9 e 11, Adão, ele entra em desespero. Adão, ele reconhece que tem medo e vê a sua nudez diante de Deus. Então nós podemos ver daí para frente, do 12 ao 19, Adão, ele tendo uma vontade de se defender. E ele tenta se defender. Adão aqui, ele culpa a Eva. Mas ela coloca a culpa na serpente. E assim começa a se passar as responsabilidades. Mas, na verdade, a responsabilidade era deles. E do versículo 14 e 19, e também do 22 ao 24, o primeiro casal, ele foi alvo de acusação e julgamento. Acusação e julgamento por parte de Deus, por parte do Criador. E nessas duas partes. Isso levou o homem ao sofrimento, levou o homem a uma tristeza e uma consequência de morte física. Deus, então, dá um tempo de vida para eles. Ali no versículo 14 e 19, Deus, ele põe disciplina. Põe disciplina para os envolvidos na desobediência. E todos ali foram disciplinados, tanto a serpente, a mulher, o homem, todos foram disciplinados, e até a natureza. A serpente foi maldita, né? Vai rastejar, vai comer pó, né? Será ferida. Fala assim, sua cabeça será ferida pelo descendente da mulher, ou seja, por Jesus Cristo. E para a mulher, Deus, ali, ele dá um certo castigo, ele põe uma disciplina em cima da mulher, dizendo que a mulher agora, para dar luz, vai ter dores e vai ser governada pelo homem. Já para o homem, Deus dá trabalho árduo para ele. Comerás do teu suor, né? E finalmente morrerás, né? No sentido físico daí, né? Pois espiritualmente já tinham morrido. E para a natureza também teve um certo castigo, né? A natureza então agora passa a ser tomada por cardos e abrolhos, né? Então até a natureza é atingida ali pelo pecado do homem. E como é até hoje, a natureza continua, o homem continua desobedecendo e a natureza continua padecendo a cada vez mais. Em consequência, voltando ao homem. E Deus, então, ele havia criado o homem e a mulher para desfrutar com ele, com Deus. E desfrutar entre o casal, entre si. E dessa desobediência deles fez com que eles se separassem de Deus e também o casal. O casal acabou tendo desentendimentos, né? Mas Deus, ele ama a sua criatura, ele ama o homem. E nós podemos ver que Deus, então, tem um plano de salvação para o homem. Lá no versículo 15, Deus já fala da esperança de libertação para o homem. Fala assim, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Agora vejam bem, este te ferirá a
cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, terá uma perseguição do diabo em cima do homem, mas o Filho de Deus ferirá a cabeça. Então, nós temos uma oportunidade ainda. Nós temos uma oportunidade ainda. E no versículo 20 e 21, nós podemos ver que apesar da desobediência do homem, Deus ainda entra com uma provisão para o homem. Deus veste o homem com pele de animal. Então, já houve um sacrifício ali. Então, desde o princípio já teve sacrifício, derramamento de sangue por causa do pecado do homem. Mas, vamos imaginar aqui um homem e uma mulher completamente nu, não apenas nu fisicamente, mas agora uma nudez espiritual, foram desamparados de Deus. Imagina uma vergonha daquele pecado que cometeram, perderam aquela intimidade com Deus. Então eles procuram se esconder dos olhos de Deus. E Deus aqui, então, ele mata um animal inocente. Então foi a primeira vez que o sangue mancha a terra. É o primeiro sacrifício de sangue pelo pecado do homem. O animal aqui, ele não tinha culpa nenhuma. O animal não tinha falhado. Ele não merecia morrer. Mas, para cobrir então essa vergonha do pecado do homem, ele foi morto. Foi morto pelo homem. Alguém tinha que morrer. Na hora do pecado, o homem, ele morreu espiritualmente. Ele morreu espiritualmente, mas o animal foi sacrificado como um símbolo. Simbolicamente ele foi sacrificado, porque a palavra fala assim: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então aquele animal morreu simbolicamente, mas morreu e derramou o sangue. Então o sangue inocente foi derramado, né, por amor do homem, que merecia morrer. Imagina, Deus, né, o Criador de todas as coisas, agora fazendo roupas para cobrir a vergonha da sua criatura, da criatura mais importante, que era o homem, que tinha sua imagem e semelhança, que agora traiu. E no versículo 21, diz assim: fez o Senhor Deus vestimenta de pele para Adão e os vestiu. Então nós podemos ver que apesar do pecado do homem, né, o desprezo que o homem teve pela lei de Deus, pelo pedido que Deus tinha feito, Deus não despreza a sua criatura. Deus aqui, ele não atirou as vestes para Adão e Eva se vestirem. Deus fala, a palavra fala que Deus vestiu com amor, com carinho. Então, Deus é bom e Deus é justo. E no versículo 22 ao 24, nós podemos ver que Deus, então, para fazer essa justiça, ele expulsa o homem do paraíso. Ele expulsa o homem do paraíso. Então Deus faz justiça. Mas apesar de Deus expulsar o homem do paraíso, assim mesmo, ele protege o homem com sua graça. E no versículo 22 e 23, Deus, ele tira o homem do jardim para que o homem não continue pecando eternamente. Que o homem poderia comer da árvore da vida e poderia viver eternamente pecando. Então Deus, através da sua bondade, da sua graça, tira o homem dali para evitar que ele coma e viva eternamente no pecado. E em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 9, também nós vimos que Deus, ele faz brotar do solo, né, toda a sorte de árvores agradáveis na vista e boa para alimento. E também Deus coloca aqui a árvore da vida no meio do jardim e coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal. São duas árvores que Deus coloca.
E Adão e Eva comiam de tudo. E observando o capítulo 2, o versículo 16 e 17, nós vemos que apesar de uma das árvores que era proibida, a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida não era proibida de comer. Não era proibida. No capítulo 3, do versículo 1 ao 6 que nós lemos, nós vimos que o diabo conduziu o homem a comer somente da árvore proibida. A árvore da vida possuía o poder de perpetuar a vida para o homem. Não era proibida para o homem, mas o diabo conduz a árvore proibida. E Adão, ele poderia ter comido, poderia ter continuado a viver eternamente com a árvore da vida. E assim ele teria uma vida eterna, né? Porque a árvore não era proibida. E quando o homem pecou, então ele foi afastado desta árvore da vida e tornou-se um sujeito que poderia morrer. E morreu, né? E a imortalidade, ela havia sido perdida agora pela transgressão. Não teria havido mais esperança para a raça humana, para essa raça pecadora, se Deus não tivesse trazido novamente a imortalidade ao alcance dos homens, como ele trouxe através do sacrifício do seu Filho, de Jesus Cristo. Mas isso, meus amados irmãos, é um assunto dos nossos próximos estudos. Nos nossos próximos estudos nós veremos ainda sobre sacrifícios, né? Esses sacrifícios em oferta a Deus e a restauração do homem. Isso na parte quinta do mundo espiritual. E então, na parte quinta do mundo espiritual, ou sexta, nós vamos ver então sobre esse sacrifício a Deus, sobre a restauração do homem e sobre o que é ser filhos de Deus. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, eu agradeço a vocês que tiveram conosco até esse momento. Você se preocupar em conhecer a Bíblia, e de fato saber como ser um filho de Deus, proceder como um filho de Deus. Amém? Eu quero parabenizar a todos que estão fazendo comigo esses estudos e nós nos encontramos novamente na próxima quinta-feira. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja no seu lar. Amém? Glória a Deus.